Novel e fanfic narradas. Fanfic The Witcher Senhor do Império. Capítulo 261. A escolha de Gerd. Enquanto Lan observava Gerd, ele se lembrou de quem era esse personagem na série The Witcher e, embora não houvesse um período de tempo claro para sua aparição, ele já deveria estar morto há muito tempo. Quanto mais Lan tentava se lembrar desse bruxo da escola de ursos em Celilege, mais ele percebia que muitas coisas estavam fora do lugar. Como o castelo Tuirciás onde o banquete foi realizado. Este castelo supostamente foi destruído durante um ataque orquestrado por Nilfgaard. Isso significa que os eventos que envolvem esse bruxo podem ocorrer durante esse período de tempo. O bom desse bruxo Gerd é que ele é um caso atípico da escola dos ursos, que são emocionalmente indiferentes, já que ele ainda retém suas emoções. Além disso, se Lan se lembrava corretamente, esse bruxo possuía os planos para o equipamento completo da escola de ursos. Acredita-se que Gerd percorreria todo o arquipélago de ilha em ilha, cantando, bebendo e jogando cartas, enquanto caçava criaturas como vampiros, sereias e até um dragão a pedido dos moradores locais. No entanto, pelo que parecia agora, Gerd ainda não havia realizado todos aqueles feitos lendários. Agora mesmo, ele estava no meio de aprendizado e treinamento. Ele tinha vindo para a ilha atraído pelo banquete oferecido pelos 7 grandes clãs. Embora Lan estivesse refletindo sobre tudo isso em sua mente, quando ouviu os elogios e a apresentação de Gerd, ele respondeu quase que reflexivamente: Olá, eu sou Lan Lannister de Cintra. Você está exagerando. Eu sou da Griffin School. É natural que eu tenha alguma experiência em sinais mágicos, mas sua força é o que realmente me surpreende. Esta é a primeira vez que vejo alguém usar um sinal Qin para resistir diretamente aos ataques de uma besta gigantesca, e então matá-la com uma adaga. Gerd, no entanto, permaneceu em silêncio por um momento. Ele não pareceu particularmente satisfeito com o elogio. Ei, cara, você ainda é muito modesto. Eu vi você pescando para todo lado e matando 5 ursos gigantes de uma só vez. Isso também é um sinal? Além disso, depois que você saiu, usei meus sentidos de Witcher para verificar a área. Encontrei um cadáver de urso gigante, que alguém havia socado até a morte. Sua princesa está lá fora proclamando esse feito para o mundo. Ao ouvir o que Gerd disse, Lan ficou sem palavras e de repente se sentiu um pouco desconfortável. Felizmente, Gerd era um homem simples e direto, que não se importava com a modéstia excessiva de Lan, que poderia ser desconfortável para os outros. Em vez disso, ele continuou a conversa sem problemas. No entanto, além de você, nunca vi outro bruxo com maior força física do que eu, nem mesmo na escola de ursos. Disso tenho certeza. Antes de vir aqui fugindo nem nas ilhas, nem mesmo em todo o norte combinado com as terras ocupadas por Nilfgaard no sul, encontrei alguém mais forte do que eu. Lan capturou com precisão uma palavra-chave nas palavras de Gerd. Gerd, você disse que fugiu para Celilege. Você se meteu em algum problema? Se não se importar em me dizer, talvez eu possa ajudar você. Como se estivesse conversando, Gerd contou seu passado com franqueza. Para ser honesto, eu costumava servir um rei. No entanto, um dia uma revolta eclodiu no reino. A filha do rei declarou que seu pai era um usurpador e que ela era a herdeira legítima. Sei que parece ridículo, mas foi o que ela disse. Surpreendentemente, a revolta foi bem sucedida, e eu, que apoiava fortemente o antigo rei, fui declarado fugitivo. É por isso que escapei para Celilege. Mas não esperava que alguns dias atrás eles ainda conseguissem me encontrar aqui. Eles quase transformaram uma taverna em cinzas. Felizmente, a vigilância aqui era especialmente rigorosa naquela época, o que evitou uma tragédia. Gerd abaixou a cabeça, mostrando pela primeira vez um ar de tristeza em sua conversa com Lan. Ele estava de luto pelo rei a quem servirá. Eu sei que ele não era exatamente um bom homem. Ele cometeu crimes e suas mãos estavam manchadas de sangue, mas havia nobres normais no norte? Além disso, ele sempre me tratou com respeito e gentileza. É estranho que as pessoas possam tratar um bruxo desse jeito. Embora Gerd estivesse contando uma história triste, os olhos de Lan brilharam de excitação. Ele havia sentido o desejo em Gerd. Então, quase reflexivamente, Lan falou: Gerd, se for esse o caso, você pode vir para Cintra. Tenho certeza de que posso lhe oferecer asilo político. Além disso, garanto que todos em Cintra respeitam os bruxos. Para ser honesto, tenho planos de reviver a Ordem dos Bruxos em Cintra. Já reuni as escolas do Grifo, do Lobo, da Víbora e do Gato. Se a escola do Urso também se juntar, teremos praticamente restaurado as fundações da Ordem. Esta foi a primeira vez que Lan falou com tanta confiança ao recrutar alguém. Antes, ele costumava usar estratégias mais vagas, dizendo a uma escola que já havia conquistado o apoio dos outros para convencê-los. Porém, desta vez ele realmente havia reunido as 4 escolas mencionadas, então ele tinha uma confiança sem precedentes em tentar convencer Gerd. No entanto, as coisas não saíram como ele desejava. Pela primeira vez, um dos seus convites mais confiantes foi categoricamente rejeitado sem ambiguidade, ao contrário das respostas evasivas que receberá antes. Sinto muito, Lan, mas já encontrei alguém para servir, Torgeir Tuirciás. Gerd falou sinceramente. Quando cheguei a Celilege como um fugitivo sem teto, ele me acolheu, me respeitou e me deu pão, carne e cerveja. Embora nosso relacionamento seja mutuamente benéfico, ele me considera um amigo, e eu o considero meu confidente. Nós nos damos bem, e estou feliz morando aqui. Você pode ter ouvido alguns rumores sobre a Bear School. Posso dizer que a maioria deles é verdade. Pelo menos para mim, não sinto apego à ordem ou interesse em revitalizar minha escola.
Gerd balançou a cabeça levemente e, olhando para o rosto atordoado de Lan, sorriu. Em vez desses grandes ideais, prefiro estar ao lado dos meus irmãos, seguindo-os ou guiando-os, o que me fizer feliz. No entanto, aqui em Celilege eu posso te ajudar. É por isso que estou aqui esperando por você. Torgeir ainda faz parte do clã Tuirciás e é parente do rei Bran, então ele me deu uma nova missão, ajudar você a garantir que este herde o trono. Algum tempo depois, sentado no dracar em direção à ilha Indarsfall, Lan tinha uma expressão melancólica. Ao seu redor, o grupo era pequeno. Apenas Donar, Gerd e 10 soldados Sintra liderados por Milva o acompanhavam. Quanto a Geralt, Colgrin e Coin, os 3 bruxos formaram equipes separadas para realizar tarefas nas ilhas de Ardselig e Anselig. Eles ainda estavam na fase de preparação, reunindo informações antes de desencadear a batalha final contra o culto. Não havia sentido em mobilizar todas as tropas por enquanto. Em vez disso, era mais prático aproveitar os recursos locais para que Lan pudesse ganhar pontos de experiência, enquanto também treinava seus guardas para lidar com situações semelhantes. Os bruxos não reclamaram da decisão, especialmente Coen, que parecia gostar de liderar uma equipe para completar tarefas. Missão, cabana na floresta, concluída. Missão, solteiro, concluída. É missão, sereia no fundo do poço, concluída. A atualização de nível de personagem +1. Celilege tem muitas missões, o que fez Lan subir de nível em pouco tempo. Agora o nível de Lan atingiu 32, e ele finalmente acumulou 4 pontos de habilidade extras. Sem hesitar, ele reservou um ponto para possíveis seguidores futuros, enquanto investiu os outros 3 em uma habilidade previamente planejada. É mutação secundária Sinais Frio Penetrante. Adicione pontos. Frio Penetrante, o sinal de ar tem uma chance de congelar inimigos. A descrição foi curta e direta, mas seu impacto foi inegável. O sinal de AD, originalmente um empurrão de força telecinética, agora foi transformado em um ataque de gelo. Lan tinha visto Jerome usar essa habilidade uma vez no laboratório subterrâneo de Toussaint. Na época, Lan ainda não era um bruxo, e Jerome tinha acabado de ser despertado de sua estase. Ele se lembrava vividamente de como a tempestade de gelo gerada pelo frio penetrante transformou as criaturas no laboratório em estátuas de gelo, que foram então quebradas em fragmentos pelos ventos gélidos. Lan se perguntou quanto tempo levaria até que suas habilidades alcançassem as de seu mestre. Enquanto Lan ponderava, Gerd o observava com curiosidade. Seus aguçados sentidos de bruxo lhe diziam que havia algo diferente em Lan, mas ele não conseguia identificar bem o que. No entanto, como ainda não estavam perto, ele decidiu não perguntar. Naquele momento, a voz de Donar interrompeu seus pensamentos. Chegamos. Bem-vindo à ilha Indarsfall. Capítulo 262. Buscando a ajuda divina. Uma névoa leve cobria a ilha de Indarsfall. No entanto, a tripulação sabia que por trás dessa névoa havia florestas exuberantes e recifes de corais azuis. Apesar de ser a menor ilha do arquipélago de Celilege, Indarsfall era a única. Era considerada o berço da cultura insular. Tanto Lan quanto Gerd vieram com missões específicas. De sua parte, Donar, embora um senhor sábio e hospitaleiro, estava ansioso para vingar os guardas caídos de seu clã. Vendo que os outros não demonstravam interesse em cerimônias ou formalidades, Donar conduziu o grupo direto para seu objetivo, o Templo de Freya. Esta foi a segunda vez que Lan visitou a sede de uma grande religião, a primeira foi o Templo do Fogo Eterno. Enquanto o Templo do Fogo Eterno transmitia uma sensação de opulência solene, o Templo de Freya evocava um espírito completamente diferente, a natureza viva. Diante deles estava o que parecia um jardim cercado por um muro, como se um canto da floresta tivesse sido separado. Havia árvores, flores e gramas em abundância, tão cheias de vida que Lan sentiu como se tivesse retornado a Brokilon. Donar, conduzindo-os ao coração do recinto, descreveu orgulhosamente Freya, a deusa mais reverenciada de Celilege. À medida que o grupo avançava, mulheres vestidas com roupas simples de linho, como camponesas, começaram a aparecer. Embora usassem trajes humildes, todos tinham corpos esbeltos e pele que, embora não fosse perfeita, também não podia ser considerada grosseira. A maioria usava cabelos trançados e carregava cestas de flores ou frutas, emanando uma vitalidade e energia juvenil que fez Lan compará-los mentalmente aos estudantes que vira em Oxenfurt. Donar explicou que aquelas mulheres eram sacerdotisas do templo. Conforme o grupo passava, as mulheres cumprimentaram Donar respeitosamente, e o velho retribuiu com um aceno amigável. No entanto, depois de trocar palavras com Donar, muitas delas diminuíram o ritmo visivelmente, como se tivessem perdido de repente a urgência de suas tarefas. Vários olhares curiosos começaram a cair sobre Lan. Donar sorriu enquanto observava as jovens sacerdotisas, algumas delas com no máximo 13 ou 14 anos, tentando esconder o rubor em seus rostos atrás das cestas que carregavam. Normalmente, depois de me cumprimentar, eles continuariam seu caminho sem demora. Mas hoje parece que eles prefeririam ficar aqui. Este é um privilégio que nem eu, em minhas décadas como Jaro, nunca tive. Lan permaneceu impassível, como se esse tipo de situação acontecesse com ele todos os dias. Ao contrário, Gerd, embora surpreso, achou o espetáculo um tanto divertido. Ele estava acostumado a receber elogios de guerreiros e líderes, mas ser objeto de atenção de jovens garotas como essas era bem incomum. Por que há garotas tão jovens aqui? Lan perguntou, acenando para as adolescentes de olhos curiosos. Elas também são sacerdotisas? Donar assentiu com um sorriso.
Se estamos falando de títulos oficiais, sim, elas são sacerdotisas. Mas, tecnicamente, elas estão em estágio de aprendizagem. A ordem acolhe órfãos que perderam suas famílias em batalhas, os educa, os ensina a ler, escrever e rezar. Aqueles que demonstram o maior talento são treinados como sacerdotisas. Além disso, a igreja recruta estudantes de famílias que vivem nas ilhas, embora os requisitos para esses candidatos sejam muito mais rigorosos. Lan sentiu incompreensão. Algo como um sistema escolar paroquial? Talvez Sintra pudesse implementar algo similar? Claro, Donar respondeu, aprovando a ideia. Contanto que você tenha uma igreja para fazer isso. Finalmente, uma imponente estrutura de mármore apareceu diante de seus olhos. Lan soube imediatamente que eles tinham chegado ao seu destino. No topo de uma longa escadaria de pedra havia um prédio coberto de musgo, era e arbustos. Em seu telhado cresciam arbustos, pequenas árvores e até visco. Em frente ao templo, duas jovens sacerdotisas esperavam em silêncio. Donar se aproximou educadamente, cumprimentando-as e expressando seu desejo de falar com sua líder, a quem ele chamava de alta sacerdotisa Sigrifa. Eles entraram no templo, iluminados pela luz do sol que entrava pelas janelas altas. Um raio de luz em particular caiu diretamente no altar. As duas sacerdotisas gesticularam para que esperassem em silêncio, pois murmúrios de orações ainda ecoavam das profundezas do templo. Santa Mãe, deusa Freja, conceda-me força para amar, para dar à luz, para criar guerreiros e para aniquilar meus inimigos. Lan não conseguiu evitar o tique nervoso que surgiu no canto dos seus lábios. Uma frase tão grosseira em um lugar como este? Acima do altar de mármore simples, cercado por esculturas de gatos e águias, e entre conchas de pedra para oferendas, estava a estátua da Grande Mãe, a deusa Freia. A figura exalava um poderoso senso de maternidade, vestida com um manto esvoaçante, claramente grávida. A escultora havia exagerado deliberadamente a proeminência de sua barriga. A estátua, com a cabeça levemente curvada, tinha o rosto coberto por um véu. As mãos repousavam cruzadas sobre o peito, e um colar de ouro com um enorme diamante azul pendia do pescoço. Os fiéis que estavam rezando começaram a se retirar, deixando o altar vazio, exceto por uma sacerdotisa bastante alta. Ela era muito alta. Quando se virou para eles, seu olhar estava quase no mesmo nível do de Lan. Seu cabelo e olhos eram de um tom muito brilhante, e seu rosto fino e angular não era especialmente bonito ou feminino. Bem-vindo, meu senhor Jaro. Bem-vindo ao templo da Mãe Sagrada. A sacerdotisa cumprimentou com uma voz calma, dirigindo-se a Donar. E bem-vindos, Lan de Sintra e Gerd, o bruxo do sul. Donar curvou a cabeça levemente em direção à sacerdotisa em um gesto de reverência. Eu presto homenagem a você, nobre alta sacerdotisa Sigrifa. Lan e Gerd abaixaram a cabeça ligeiramente em sinal de respeito. Alta sacerdotisa Sigrifa, como você sabia que estávamos chegando? Lan não pôde deixar de perguntar curiosamente. O leão de Sintra. Seu nome já é conhecido em Celílige. E agora, depois de apenas uma semana nessas terras, você já impediu uma conspiração que poderia ter causado a queda das ilhas. Então ela voltou sua atenção para Gerd. E você, bruxo do sul, ouvi dizer que sua bravura é lendária. Por causa de sua caça aos monstros em Celílige, os ilhéus são profundamente gratos a você e já estão compondo baladas sobre você. Gerd coçou a nuca modestamente. Não é grande coisa. É meu dever acabar com os monstros que atacam os humanos. Lan, no entanto, persistiu em perguntar à sacerdotisa. Como você sabe tanto sobre nós e nossa chegada? A alta sacerdotisa sorriu calmamente. Eu sei o que você está pensando, mas todas essas informações sobre você e Gerd chegaram até mim através dos fiéis durante suas orações. Quanto à sua visita, ela foi anunciada com antecedência. Lan sentiu, entendendo. Por um momento ele pensou que a sacerdotisa havia usado algum tipo de magia profética. Lan ainda está muito curioso sobre o poder da religião, porque os chamados deuses realmente existem neste mundo. Embora eles raramente demonstrem poderes destrutivos diretos, seus seguidores são frequentemente saqueados ou massacrados na história da série The Witcher. A alta sacerdotisa pareceu notar sua reação e explicou. Decepcionado por eu não ter usado magia divina para prever sua chegada? Lembre-se disto, não é o crente que tem poder, mas o Deus que, quando necessário, concede poder aos seus crentes. Lan manteve uma atitude respeitosa, fingindo ter recebido uma lição valiosa, embora internamente seu entusiasmo por milagres já tivesse diminuído. Naquele momento, Donar deu um passo à frente e declarou o motivo de sua visita. Sigrifa, viemos pedir sua ajuda. Precisamos da intervenção da Santa Mãe Freia. A alta sacerdotisa sorriu levemente e, adotando uma atitude receptiva, indicou para Donar continuar. Houve um desenvolvimento recente no incidente sangrento que ocorreu no banquete real. Donar explicou, encarando a alta sacerdotisa. Foram berserkers, seguidores do deus maligno que pode se transformar em ursos, que nos atacaram. O culto de Svalbard retornou. A expressão da alta sacerdotisa, que até então estava calma, mudou completamente. Seu rosto era uma mistura de descrença e raiva reverente mal contida. Os seguidores do deus maligno? Donar assentiu. É por isso que viemos pedir sua ajuda. Seria possível usar o poder da Santa Mãe para obter informações sobre aqueles bárbaros? A alta sacerdotisa estava claramente agitada enquanto virava seu olhar para a estátua da deusa Freia. Ela respirou fundo, tentando acalmar sua voz. Ainda vestígios do culto de Svalbard. No entanto, a Santa Mãe não emitiu nenhum oráculo. Isso sugere que eles não representam nenhuma ameaça. Mas eles já são uma ameaça.
Donar respondeu firmemente. Eles estavam prestes a mergulhar Celílige em um caos sem precedentes. Donar continuou, seu tom mais veemente. A Santa Mãe pode não ter falado, mas como seus fiéis, não deveríamos tomar a iniciativa de aliviar suas preocupações? Se os antigos cultistas reapareceram, não é nossa responsabilidade eliminar os hereges e proteger os crentes da Santa Mãe? A alta sacerdotisa abaixou a cabeça, ponderando profundamente sobre as palavras de Donar. Finalmente ela sentiu decisivamente. Vou tentar ajudar você a localizar as pessoas por trás daqueles bárbaros. Gerd mostrou um sorriso de alívio e curiosidade. Como você vai fazer isso? Não serei eu quem fará isso, mas nós. A alta sacerdotisa respondeu com uma expressão de certeza. Nós rezaremos e pediremos o poder dos deuses. Lan cruzou os braços. Finalmente algo dentro desse culto parecia verdadeiramente religioso. Capítulo 263. Uivando nas sombras do jardim de Freia. Lan olhou para Donar e a alta sacerdotisa diante dele. Ambos estavam ajoelhados, cabeças abaixadas, imóveis como estátuas. Lan, por sua vez, não participou da cerimônia. Desde aquele infeliz incidente no Círculo dos Elementos, ele havia jurado não meditar ou rezar em lugar algum que pudesse implicar o menor risco. Vendo a indiferença de Lan, Gerd não fez nenhuma tentativa de se envolver também. Bruxos eram guiados por convicção, não por fé, especialmente um bruxo da escola do urso. A alta sacerdotisa não demonstrou raiva pela falta de devoção dos dois homens. Ela simplesmente voltou sua atenção para Donar e continuou com a cerimônia. O resultado foi uma cena curiosamente sóbria, sem salmos, sem cânticos, sem vestígios de rituais misteriosos. Apenas dois devotos ajoelhados no chão, silenciosamente rezando por poder divino. Um quarto de hora se passou, e Gerd estava prestes a bocejar. Sua paciência estava começando a se esgotar. Lan, no entanto, permaneceu calmo. Ele observou cautelosamente, esperando para ver se a alta sacerdotisa realmente conseguiria invocar o poder de seu Deus. Ele confiava no rei Bran e Donar também. Um Jaro idoso, reverenciado por todos, não seria alguém que se deixaria levar por ilusões religiosas. Este assunto, referente à sucessão ao trono de Celílige, não seria tratado levianamente. Nessa paciente espera, passou-se mais um quarto de hora. De repente Lan sentiu um olhar fixo nele. Era uma sensação similar à que ele havia experimentado antes, quando as jovens sacerdotisas o observavam curiosamente ao longo do caminho. Acostumado a ser objeto de olhares, Lan era especialmente sensível a elas. Porém, dessa vez o olhar não era tímido ou furtivo como o das meninas. Era, descaradamente direto. Esse olhar era como se alguém tivesse se aproximado no meio da noite com uma tocha acesa, tão perto que corria o risco de incendiar seus cabelos. Se esse nível de intrusão fosse intensificado mais algumas vezes, Lan teria pensado que o mestre dos espelhos havia retornado do plano astral para observá-lo. Felizmente, o olhar não durou muito. Depois do que pareceu uma breve análise, ele desapareceu tão repentinamente quanto apareceu. Naquele exato momento, a alta sacerdotisa, que ainda estava rezando, convulsionou de repente. Ela arfou desesperadamente por um sopro de ar. Donar, alarmado pelo movimento da sacerdotisa, saiu de sua concentração e olhou para ela com uma mistura de espanto e inveja. Recebi a revelação da deusa, disse a alta sacerdotisa, primeiro com um suspiro de alívio, mas então seu rosto assumiu uma expressão difícil de descrever. A resposta está em Morkarg. Ela declarou, sua voz cheia de raiva reprimida. Lan reconheceu aquela expressão. Era o rosto de alguém suprimindo uma raiva intensa. Quem é Morkarg? Gerd perguntou curiosamente. Ele já foi um pirata, um blasfemador. A sacerdotisa respondeu, respirando fundo para se acalmar. Agora ele é um lobisomem, uma besta amaldiçoada que nunca consegue saciar sua fome. Lan, eu tenho uma pergunta. Você acha que a alta sacerdotisa está nos usando para vingança? Ela nos deu uma missão totalmente irrelevante só para cumprir seus próprios objetivos? Gerd perguntou com ceticismo. Ele nunca imaginaria que, em vez de investigar os responsáveis pelo ataque ao rei, acabariam perseguindo um lobisomem. Lan balançou a cabeça. Eu não acredito em deuses, mas os respeito. Eu também confio que uma alta sacerdotisa não desobedeceria a comandos divinos para ganho pessoal. Em uma situação como essa, é impossível para ela agir por vingança. A alta sacerdotisa lhes contou sobre Morkarg, um pirata infame conhecido por sua crueldade. No passado, Morkarg e sua tripulação causaram estragos no arquipélago Celílige. Eles roubaram, estupraram e assassinaram sem que ninguém pudesse detê-los, nem mesmo as patrulhas organizadas pelos Jaros. Rumores começaram a se espalhar de que Morkarg temia apenas uma coisa, a ira dos deuses. No entanto, o pirata arrogante e desafiador decidiu provar que o rumor era falso. Ele navegou até a ilha de Indarsfall, onde devastou o jardim de Freia, destruindo tudo em seu caminho, desafiando tanto a divindade quanto aqueles que a adoravam. Aquele dia se tornou um dos mais sombrios para o templo de Freia. Dizia-se que Morkarg havia capturado as sacerdotisas, cortando suas gargantas como se fosse um sacrifício ritual. A alta sacerdotisa da época, Uvi, lançou uma última maldição poderosa antes de morrer. Ela condenou Morkarg a se tornar uma criatura meio homem, meio lobo. De acordo com as informações da atual alta sacerdotisa, Morkarg não só tem a aparência de um lobisomem, mas também é imortal e atormentado por uma fome insaciável. Gerd comentou pensativamente. Então ele acrescentou, no entanto, eu tenho uma pergunta. Como é possível que o templo de Freia, um lugar sagrado e protegido, tenha sido tão facilmente tomado por um grupo de piratas?
E depois de tantos saques e assassinatos, a única punição que ele recebeu foi uma maldição? Parece desproporcional para mim. Lan não respondeu à pergunta, mas não pôde deixar de notar algo no tom de Gerd. Você se interessa por direito? Gerd balançou a cabeça. Eu só faço o que sou pago para fazer, nada mais. Mas trabalhando com aqueles no poder, você percebe certas coisas. Digamos que eu desenvolvi um conjunto de valores morais, embora simples. Lan deu um tapinha em seu ombro. Então você pode começar a pensar em como julgar Morkarg do seu próprio jeito. Enquanto ele dizia isso, Lan olhou para o painel do sistema. Após a alta sacerdotisa fazer o pedido, Lan recebeu a notificação do sistema. Nova missão, em Pele de Lobo. O Jardim de Freya, um lugar sagrado no arquipélago de Celilege, foi reduzido a ruínas. Embora Morkarg tenha pago com sua humanidade, isso não é o suficiente. As sacerdotisas da deusa anseiam por vingança, mas sua fé as impede de agir diretamente. Agora elas têm a desculpa perfeita. Além disso, esse objetivo está vinculado à sua missão atual. Ajudá-las também é ajudar a si mesmo. Lan suspirou. Desde que ele chegou ao arquipélago, missões estavam aparecendo com muita frequência. Gerd, pensando, perguntou, Lan, tenho outra pergunta. Lan levantou as sobrancelhas. Por que você precisa do meu conselho sobre a lei? Não exatamente. Gerd olhou para baixo, hesitando. Ouvi dizer que sua imagem foi incluída no jogo de cartas Gwen, e que eles vão até lançar uma versão melhorada da sua carta. Quero saber como você conseguiu. Então Gerd levantou a cabeça com determinação. Quero que minha imagem apareça em Gwen também. Lan parou de repente e virando-se suspirou, então disse sinceramente, para ser honesto, não sei por que fui incluído nas cartas de Gwen. Então não posso te ensinar nada sobre isso. Gerd ficou visivelmente desapontado. Então, você pelo menos tem sua carta? Eu gostaria de vê-la. Eu não coleciono essas coisas, mas meu servo parece ter e suas habilidades com cartas devem ser boas. Você pode ter uma boa troca com ele mais tarde. Em frente a eles estava o Jardim de Freya, agora um lugar de ruínas. Ruínas e árvores murchas cobriam a área, enquanto raios de sol filtravam-se pelas rachaduras, iluminando vagamente os arredores. Em meio ao caos, macieiras e cerejeiras podiam ser vistas, antes cuidadas, agora crescendo selvagens. Lan tocou uma árvore de azevinho coberta de videiras. Seu tronco rachado exalava um líquido amarelado, como se silenciosamente amaldiçoasse o mundo. Como encontraremos Morkarg? Gerd perguntou enquanto pensava alto. Lobisomens podem ser atraídos, mas este parece especial. Talvez devêssemos usar um veado como isca e... Não vai funcionar. Lan interrompeu. Se fizermos isso, o veado será comido antes que o lobisomem chegue. Enquanto conversavam, o uivo dos lobos ecoou no jardim abandonado. Lobisomens poderosos têm a habilidade de comandar lobos. Morkarg tem um corpo imortal e é o produto de uma maldição. Obviamente, ele é poderoso o suficiente. Gerd assentiu, admitindo que não tinha pensado direito. Sua mão direita já havia alcançado suas costas e agarrado o punho da espada de aço. Mas Lan foi mais rápido. Quando as sombras começaram a se mover e uma matilha de lobos emergiu dos escombros, Lan caiu no chão e um enorme círculo mágico roxo os envolveu. Gerd reagiu instintivamente para lançar um Kinsaine, mas ele rapidamente notou que seu movimento não foi retardado nem um pouco. Dentro do círculo, apenas os lobos tinham sido presos em movimentos lentos e desajeitados. A expressão de Gerd se encheu de excitação. Lan, tenho que admitir, lutar ao seu lado é incrivelmente emocionante. Seu sangue começou a ferver. Ele desembainhou sua espada longa e saltou com força em direção a um lobo que estava sendo desacelerado pelo sinal de Irden. Entretanto, no instante seguinte, um raio roxo brilhante atravessou o lobo, fazendo-o voar no ar. Com o estrondo, a espada de Gerd cravou-se profundamente no chão, rasgando a grama e deixando uma enorme cicatriz na terra. O ataque que havia reunido toda a sua força, acabou atingindo o vazio. Pouco antes de liberar o pico de sua emoção, ela foi subitamente suprimida. Gerd sentiu algo pior do que perder 10 jogos de cartas Gwen consecutivos. Virando-se, ele viu que o lobo já estava caído no chão, convulsionando, incapaz de se levantar. Ele provavelmente morreria em segundos. Os outros lobos estavam em estado semelhante. Essas criaturas não tinham mais a habilidade de forçar Lan a sacar sua espada. O ataque mágico automático do Irdensaine foi o suficiente para cuidar de tudo. Capítulo 264. No Jardim do Sangue e das Sombras. Retiro o que disse Lan. Gerd resmungou, claramente insatisfeito. Lutar com você não é tão emocionante. Lan acenou com a mão. Recarregue suas energias, haverá caras grandes mais tarde. Apontando para os cadáveres de lobos ao seu redor, Lan perguntou. Você notou algo estranho? A pergunta fez Gerd perceber que algo estava errado. Seus olhos âmbares brilharam enquanto ele usava seus sentidos de bruxo para escanear a cena. Os corpos dos lobos emitiam traços de feromônios de intensidades variadas. Mas havia um em particular que se repetia em todos eles e que levava a um caminho que dava para um jardim próximo. Lobisomens podem invocar lobos que deixam sua marca no pelo do grupo. Espere, isso não está certo. Gerd rapidamente se abaixou e examinou o focinho de um dos lobos. Lá ele encontrou sangue fresco. Com seus sentidos de bruxo, o sangue liberou feromônios familiares. Sangue humano. Gerd exclamou alarmado. Este é o templo abandonado da deusa Freya. O povo da ilha sabe o que aconteceu aqui. Que tipo de louco viria a confrontar um lobisomem imortal? Lan franziu a testa.
Não encontramos nenhuma pegada humana na estrada. Isso significa que quem veio aqui conhece bem o lugar. Provavelmente usou um caminho que não conhecemos. Gerd pensou por alguns segundos. Você diz que eles poderiam ser seguidores do culto Freya? Só eles ousariam vir aqui, encarando esse monstro sem medo de morrer. Lan balançou a cabeça e ofereceu outra teoria. Não se esqueça de que, além dos crentes, há outro grupo que sabe sobre este lugar. Eles também podem ter retornado em busca do lobisomem. Gerd ficou atordoado por um momento, mas rapidamente entendeu. Você quer dizer, aqueles piratas? Os que saquearam o templo? Claro, eles conhecem este lugar melhor do que os de fora. Mas por que eles voltariam? Para resgatar seu líder? Lan respondeu calmamente, é possível. Só saberemos quando os encontrarmos. Ele olhou para o sangue no focinho do lobo. Se sobrar alguém vivo para responder às nossas perguntas. Os feromônios avermelhados indicavam um caminho claro. Gerd e Lan olharam um para o outro e disseram, vamos. O jardim foi construído em uma colina. Seguindo a trilha com seus sentidos de bruxo, eles rapidamente subiram até chegarem a uma caverna. Lá dentro, uma luz fraca de velas iluminava o lugar. Ao longe, grunhidos e murmúrios humanos podiam ser ouvidos. O alvo estava lá dentro. Embora Gerd e Lan não fossem bruxos novatos, eles avançaram furtivamente, curvando seus corpos para se moverem pelas sombras. Sons fracos e intermitentes vinham da escuridão. Chave, Raymond, onde está a chave? O dono da voz parecia estar sofrendo intensamente, interrompido por grunhidos que não eram nada humanos. Gerd fez um gesto para Lan, indicando que eles deveriam prosseguir com cautela. Embora soubesse que essa coisa não era humana, estava claro que havia outra pessoa na caverna, possivelmente um inocente. Mas Lan balançou a cabeça gentilmente para ele, como se soubesse o que estava acontecendo. Eles avançaram lentamente até que uma imensa sombra apareceu em seu campo de visão. A criatura tinha membros humanoides, mas suas mãos e pés projetavam sombras semelhantes a garras na luz fraca. Seu corpo estava coberto de pelos escuros, misturando-se perfeitamente com a escuridão. Ele estava curvado, com um focinho longo e grosso pingando saliva, deixando claro que estava com fome. Além disso, esse lobisomem, talvez influenciado pela ferocidade das feras de Celilege, era imensamente maior que outros de sua espécie. E os espectadores inocentes, com os quais Gerd se preocupa, não são mais uma preocupação. Na frente da criatura havia um esqueleto mutilado sustentado por uma armação. Ele estava vestido com uma armadura rasgada, e ao lado dele estavam vários cadáveres frescos, dilacerados por mordidas e garras. Raymond, seu inútil que merece a praga, porque você não faz um barulho. Minhas coisas estão todas lá. Eu preciso da chave. De repente, o lobisomem parou de resmungar, cheirou o ar e mexeu as orelhas. Então ele se virou, olhando diretamente para Gerd e Lan, antes de rugir. Raymond, não tente correr. Lan deu um meio sorriso. Não havia mais ninguém que pudesse ser afetado, então Gerd não teve escrúpulos. Ele pressionou a mão esquerda no peito e colocou o sinal que em si mesmo. Então se virou e gritou para Lan, deixe-me ser aquele Raymond por um tempo. Essa besta é minha. Não interfira dessa vez. Lan, com os braços cruzados contra a parede, fez um gesto de zombaria convidando-o a continuar. Na escuridão, um uivo feroz ecoou quando o lobisomem atacou Gerd, acompanhado por um fedor pungente que encheu o ar. Sem desistir de um passo, Gerd enfrentou o ataque de frente, colidindo violentamente com a criatura. Ele usou seu braço nu para bloquear as garras afiadas do lobisomem. Com um estrondo ensurdecedor, o choque encheu a caverna. No entanto, o Kensine resistiu ao impacto. O corpo de Gerd, já envolto em brilhos dourados, foi subitamente cercado por um escudo esférico da mesma cor. Este escudo não parecia projetado para defesa. Ele mal apareceu por um instante antes de se expandir com força explosiva, gerando uma onda dourada que lançou o lobisomem para trás. O lobisomem, pego de surpresa, deixou o peito completamente exposto, vulnerável à espada longa de Gerd. O que aconteceu depois foi inevitável. A espada brilhou com um brilho prateado enquanto cortava o ar. O corpo de Gerd liberou uma força bestial. A criatura foi empurrada brutalmente até ficar presa contra a parede de pedra. Uivando de dor, o lobisomem tentou arranhar Gerd com suas garras. No entanto, o Kensine brilhou como uma superfície de água ondulante, absorvendo cada impacto sem quebrar. Gerd deu alguns passos para trás, saindo do alcance das garras. O sangue fétido do lobisomem espirrou pelo chão da caverna, drenando sua força e reduzindo seus movimentos a espasmos fracos. Eventualmente, apenas murmúrios fracos escaparam de seus lábios. Você não disse que ele era imortal? Gerd comentou, observando o lobisomem calmamente. Ele desembainhou a espada de aço em suas costas, ficando de prontidão. Parece que imortal, não passa de um exagero, não? Lan se aproximou cuidadosamente. A imortalidade pode se manifestar de muitas maneiras. Talvez ela nos surpreenda mais tarde. Raymond. O lobisomem murmurou, sua voz falhando enquanto o brilho da razão retornava aos seus olhos. Você não é Raymond? Estou feliz que você finalmente consegue pensar claramente. Parece que a espada é uma excelente terapia para recuperar a sanidade. Lan respondeu, inexpressivo. Gerd, por sua vez, olhou para o lobisomem com curiosidade. Um lobisomem que pode se comunicar em transformação total. Você não vê isso todo dia. A criatura, ainda pregada na rocha, respirava com dificuldade. Desde que fui amaldiçoado. Eu sou assim, não há transformação ou não transformação.
Não sei há quanto tempo estou neste estado. Estou preso aqui, e toda comida se transformará em cinzas assim que entrar na minha boca. Mas a fome está me torturando o tempo todo. Não é o estado de lobisomem que me faz perder a cabeça, mas essa fome. Às vezes até mordo minhas próprias mãos. Engulo apenas um pedacinho de carne, mas é como beber asfalto. O lobisomem já falava intermitentemente e depois de enfraquecer devido à luta, sua voz ficou ainda mais vaga e áspera, dificultando que as pessoas o entendessem. Gerd cruzou os braços, avaliando as palavras da criatura. Pelo que parece, morrer restaurou sua sanidade. Parece que o medo da morte supera a fome. Porém, considerando o que sabemos de seus crimes, qualquer punição que esteja sofrendo parece inteiramente merecida. H.U. Mas você tem algo a me pedir, certo? Se não, você pode me matar imediatamente. Enquanto o sangue fluía, a selvageria do lobisomem parecia estar completamente suprimida. Vocês são pessoas decentes? Hehe. Mas não importa o quanto você me odeie. Você tem que se forçar a se comunicar comigo. Olhe para sua roupa. Vocês são aqueles mutantes esquisitos, certo? Não é de se espantar que sejam tão fortes. Mas não importa, é melhor assim. Quero que você encontre uma maneira de me ajudar a acabar com essa maldição e me dar liberdade. Posso lhe dar meus tesouros que saqueei antes, e tudo mais que você quiser. Ele declarou, sua voz aumentando de intensidade, quase histérica. Gerd virou a cabeça e olhou para Lan. Você acha que ele realmente sabe as notícias que queremos? Lan não era do tipo que especulava ou deixava que outros ditassem seus passos. Ignorando as palavras do lobisomem, ele levantou a mão esquerda e fez um sinal. Uma luz branca envolveu os olhos da criatura. Sinal Axie e delírio? Com o poder do sinal amplificado pelo círculo dos elementos, a criatura caiu sob o feitiço sem resistência. Seus olhos se encheram de confusão. Sobre o culto de Svalblod, o que você pode nos dizer? Lan perguntou. Meu Deus Svalblod, vou te contar tudo. O lobisomem respondeu. Tanto Gerd quanto Lan ficaram chocados. Esse lobisomem tinha sido um devoto do Deus Negro durante seu tempo como pirata? A criatura começou a falar, sua voz monótona e distante. Eu sou um Vildkaar. Capítulo 265. Ecos de Svalblod nas montanhas Selig. Os Vildkaaros são um grupo independente de qualquer clã. Eles comem o que caçam e vivem apenas para matar. Mais guerreiros do que qualquer ilhéu, até mesmo os primeiros colonos do continente formaram sua ideia dos ilhéus a partir dos Vildkaaros. Bárbaros, selvagens, sanguinários. Eles não têm esposas ou filhos. A única maneira de alguém se juntar a eles é abandonar sua família para se dedicar inteiramente à guerra, juntando-se assim à sua causa. Portanto, mais do que uma tribo, poderíamos dizer que era uma seita, uma ordem religiosa. O que é desconhecido para o resto dos ilhéus é que eles secretamente adoram a divindade proibida Svalblod e todo o sangue que eles derramam é destinado a ser em sacrifício a ele. Os sacerdotes restantes de Svalblod submetem Vildkaaros a testes destinados a garantir que apenas os indivíduos mais fortes passem, e então os recriam em berserkers por meio de um ritual antigo. Após revelar sua identidade como Vildkaar, Morkarg continuou. Depois que os Seliligers atacaram e quase exterminaram nossa seita, apenas alguns de nós permaneceram. Mantivemos a essência dos berserkers, nos escondemos e esperamos o momento certo para ressurgir. Lan perguntou. Onde eles estão se escondendo agora? No topo das montanhas Ardselig, em um lugar chamado Fornhala. Gerd arregalou os olhos em surpresa. Antes de sair, informei-me sobre a história do culto de Svalblod. Se não me engano, aquele lugar é perto do que costumava ser o acampamento principal do culto de Svalblod. Eles realmente ainda estão lá? Morkarg murmurou inconscientemente. É onde fica o Bear Circle, onde os berserkers foram treinados. Os Seliligers nunca imaginariam que voltaríamos. Lan franziu a testa e esfregou as têmporas. O que antes estava escondido agora era óbvio. Embora Morkarg estivesse preso aqui por algum tempo, ele não sabia se os Vildkaaros ainda estavam lá. Talvez eles já tivessem partido. Mas como eles tinham uma pista, não perderiam a chance de investigá-la. Para estar seguro, Lan continuou perguntando. Há mais alguma coisa que precisamos saber? Ou o que você quer dizer? Ajude-me a acabar com a maldição. Lan cortou o suprimento mágico do sinal. Morkarg franziu a testa por um breve momento antes de reagir. O que você fez comigo? Maldito mutante de cabelos dourados, por quê? Lan coçou as orelhas então, olhando para Gerd, entregou-lhe a espada a Erondigrt. Você quer tentar a imortalidade dele? Gerd pegou a espada com prazer, admirando o brilho dourado das runas. A espada foi brandida com imensa força por Gerd. Sangue respingou por toda a caverna, apagando algumas velas no processo. O lobisomem perdeu completamente sua vitalidade. Mas instantaneamente seu corpo começou a queimar, envolto em chamas de um verde fantasmagórico. Quando as chamas se apagaram, Morkarg havia desaparecido completamente, como se nunca tivesse existido. Gerd olhou para o lugar onde o lobisomem uma vez esteve, agora sem nem mesmo cinzas. Eu pensei que poderia conseguir uma decocção de lobisomem. Com uma careta triste, Gerd sacou a espada de prata que havia usado para imobilizar o lobisomem e após compará-la com a espada de Erondigrt, suspirou profundamente antes de devolvê-la a Lan. Tenho outra pergunta. Por que você consegue hipnotizar até criaturas mágicas como lobisomens? As habilidades do sistema eram difíceis de explicar. Além disso, Gerd ainda não era membro da Ordem dos Bruxos, então Lan não revelaria o segredo de seu sangue ancião a ele. Após um breve silêncio, Lan deu uma resposta plausível. Eu sou da escola Griffon.
É normal que meus sinais sejam um pouco diferentes. Gerd se lembrou do poderoso sinal de Irden que Lan havia usado antes, e seus olhos mostraram reflexão. Lan obviamente não queria mais falar sobre esse assunto e acenou com a mão para mudar de assunto. Se não queremos mais problemas, é melhor sairmos daqui rápido. A qualquer momento, o lobisomem recém-ressuscitado pode vir e nos atacar. Embora ele não seja tão forte, sua habilidade de não morrer o torna bastante problemático. Gerd assentiu. É melhor ir. Se até nós tivermos problemas com ele, uma pessoa normal não teria chance. Ambos os bruxos se viraram, segurando suas espadas prontas. Você nos acompanhará, senhor misterioso, escondido nas sombras? Dentro da caverna, reinou um breve silêncio. De repente, entre vários cadáveres espalhados pelo chão, um cadáver tremeu de repente. Havia alguém vivo ali, escondido sob os restos de seu companheiro caído. Este homem, coberto pelo cadáver, passou despercebido por Morkarg, cujos sentidos estavam entorpecidos pela fome e sua mente confusa. Com movimentos trêmulos, o homem tentou se levantar, mas o sangue viscoso no chão e seus próprios ferimentos o fizeram escorregar várias vezes antes que ele conseguisse se levantar. Louvado seja Freya. Obrigado, mestres bruxos, pela ajuda. O homem gaguejou enquanto seu corpo inteiro tremia. Por favor, não apontem suas espadas para mim. Como podem ver, sou apenas um homem comum. Um homem comum não teria razão para estar aqui. Gerd disse, seu rosto inalterado. Mestres, meu nome é Einar. O homem olhou para o cadáver ao lado dele usando uma armadura similar, revelando uma expressão triste. Eu sou um devoto da deusa mãe, vim aqui para purgar essa impureza em seu nome. Em um tom amargo, ele acrescentou, mas eu nunca imaginei que o poder do profanador seria tão avassalador. Meus companheiros caíram em suas garras. Eu sou o único que sobrou. Deve ser a bênção da deusa mãe que me protegeu. Enquanto falavam, um uivo de lobos ecoou à distância de fora da caverna. Desta vez, um rugido baixo e raivoso foi ouvido intercalado com os uivos, indicando que Morkarg, após sua morte ardente, havia ressuscitado novamente em algum lugar próximo. Einar parecia visivelmente nervoso ao ouvir os sons. Mestres, precisamos ir. O profanador é imortal. Ele voltou à vida novamente. Mas Lan interrompeu friamente. Você não veio aqui para matá-lo? Por que quer fugir agora? Você mesmo viu que o lobisomem não representa nenhuma ameaça para nós. Esta pode ser sua chance de cumprir o objetivo pelo qual veio. Einar ficou atordoado, incapaz de responder. Seu corpo tremeu ainda mais intensamente. Os uivos lá fora se intensificaram, sinalizando que os animais estavam se aproximando rapidamente. Lan e Gerd trocaram um olhar significativo e tomaram uma decisão sem palavras. Einar, certo? Nos guie para fora daqui. Lan ordenou em tom firme. O homem levantou a cabeça, aliviado. Mas o que viu foi uma mão erguida, fazendo um gesto peculiar. Um clarão de luz branca inundou seus olhos, invadindo sua mente sem resistência. Sinal axia e delírio? Lan, sem mudar sua expressão, perguntou. Quem é você realmente? Por que você está aqui? O que você sabe sobre Morkarg? Meu nome é Einar, filho de Toradar, mas fora daqui sou conhecido como Raymond. Ele continuou. Eu costumava ser um dos homens de Morkarg. Eu estava atacando aldeias, massacrando mulheres e crianças. Era minha rotina diária. Mas um dia Morkarg de repente nos levou para capturar o templo de Freya e matou um grande número de sacerdotisas. Sacerdotisas até para mim, isso foi demais. Gerd zombou. Então você tem seus limites? O homem, sob os efeitos do feitiço hipnótico, não respondeu a Gerd e continuou a responder às perguntas de Lan. Eu já estava cansado do comportamento de Morkarg há muito tempo. Então, durante sua celebração, tirei um tesouro que herdei do meu pai, um colar com uma presa de lobo. Segundo a lenda, qualquer um que fosse ferido por ele seria amaldiçoado. E com certeza, Morkarg se transformou em um monstro logo depois. Gerd mostrou uma expressão de surpresa. Então, foi você quem o amaldiçoou e o transformou em um lobisomem? Não foi obra das sacerdotisas de Freya? Raymond ignorou a pergunta de Gerd. Lan pensou por um momento antes de perguntar. Por que você voltou aqui? Raymond respondeu sem reservas. Morkarg trancou todo o saque de nossos ataques em uma sala no templo, e depois que eu o amaldiçoei, escondi a chave. Mas eu não esperava que a maldição o tornasse tão forte. Eu escapei às pressas naquele momento e não consegui levar o tesouro comigo. Então desta vez você voltou para recuperar os tesouros. Gerd resumiu e perguntou. Como você quebra a maldição de Morkarg? Raymond não respondeu, mas Lan levantou o queixo levemente e ordenou. Responda à pergunta dele. A maldição pode ser quebrada se a pessoa amaldiçoada entrar em contato com o colar de presas de lobo novamente. Eu o tenho comigo agora. Do lado de fora da caverna, os uivos dos lobos podiam ser ouvidos cada vez mais próximos, e um em particular, um rugido que parecia tanto humano quanto animal, se destacou entre os demais. Gerd deu um tapinha no ombro de Lan e deu um passo para trás. Lan entendeu o que seu companheiro quis dizer e parou a placa em sua mão. O homem, agora consciente, piscou confuso. Conforme suas memórias voltaram, ele entendeu o que tinha acabado de acontecer e o que estava prestes a acontecer. Ele caiu de joelhos e começou a implorar desesperadamente, por favor, mestres, tenham misericórdia. É verdade que menti, mas fui eu quem puniu Morkarg, que matou aquele bandido para que ele parasse de fazer mal. Agora sou uma seguidora devota da deusa Freya. Rezo todos os dias, prego todas as semanas e faço doações todos os meses. Uma mandíbula enorme emergiu das sombras, interrompendo seus apelos.
Suas presas brilhavam na luz fraca das velas. O homem soltou um grito curto e foi arrastado para a escuridão. Os olhos de Gerd brilharam intensamente. Na penumbra, ele podia ver o corpo do homem se desintegrando rapidamente em cinzas dentro da boca do lobisomem, sem nem mesmo ter a honra de se tornar comida. Fé justiça, tanto faz. Gerd murmurou friamente, dirigindo-se ao cadáver inexistente. Este é o destino que você merece por suas ações. Capítulo 266. O fim do lobo, a justiça do bruxo. O lobisomem se debateu ao sentir o corpo de Einar desaparecer em pó dentro de sua boca, a fome tornando sua expressão ainda mais feroz. O lobisomem voltou seu olhar para os dois bruxos, seus olhos brilhando com uma intensidade aterrorizante. No entanto, no momento seguinte, o corpo do lobisomem começou a tremer. Algo parecia ter ficado preso dentro de sua garganta. Um lamento frenético escapou de sua garganta enquanto seu corpo se contorcia, inchava e se deformava. Uma energia colossal emanava dele, gradualmente se transformando em luz. Conforme o brilho se intensificava, o corpo do lobisomem mudou completamente. Suas garras retráteis desapareceram, seu pelo desbotou e suas orelhas se dobraram para trás em sua cabeça. A ferocidade em seus olhos se dissipou, revelando um homem de rosto endurecido deitado no chão. Ofegante, o homem olhou para seu corpo, incrédulo. Eu estou livre. Ah, eu estou livre. A alegria avassaladora parecia tê-lo feito esquecer onde estava e o que tinha acabado de acontecer. Onde fica a taverna? Estou com tanta fome que posso comer um porco, mais meia vaca e um barril inteiro de cerveja. Ha ha ha. Vou para o mar, as pessoas lá fora devem ter esquecido meu nome. Quero que se lembrem bem, quero que todos saibam Morkarg está de volta. O homem pulou e gritou para Gerd e Lan. Excelente trabalho, bruxos. Vou pagar uma recompensa a vocês. Ah! Sua euforia foi abruptamente interrompida. Na luz fraca das velas, várias mandíbulas sangrentas apareceram. Seus dentes eram afiados o suficiente para rasgar carne com facilidade. Eles eram os lobos que acompanharam Morkarg quando ele entrou na caverna. Como lobisomem, Morkarg controlava a matilha. Como humano, ele não tinha mais esse poder. Gerd ficou impassível enquanto observava Morkarg sendo despedaçado. Esta é a única recompensa que eu quero, ele disse friamente. E o único resultado que se encaixa na minha visão simples de justiça. Missão em pele de lobo, concluída. Lan, observando Einar e Morkarg serem julgados de forma semelhante, permaneceu em silêncio por um momento antes de falar. Gerd, o que está acontecendo? Você não parece ser da escola de ursos. Mas agora entendo por que os Celiligeiros apreciam tanto você. Lan sorriu e avançou para assustar a matilha de lobos com um sinal Igni. Em meio à poça de sangue, um colar com uma presa de lobo se destacou de uma forma peculiar. Gerd andou até lá para inspecioná-lo. Está gravado com muitas runas, algumas em línguas antigas e outras mais modernas. É difícil imaginar que um pirata pudesse ter algo assim em suas mãos. Lan pegou o colar. E item descoberto. Fonte de magia. Embora tenha recebido a notificação do sistema, Lan pensou por um momento e decidiu não absorver a magia no item. Um artefato capaz de criar lobisomens imortais a partir de simples ferimentos merecia um uso melhor do que ser absorvido. Talvez Mosezak, Jerome e os outros pudessem estudá-lo e obter resultados inesperados. Enquanto pensava nisso, Gerd exclamou, dando um tapa na testa. Ah, certo. Aquele tal de Einar parecia ter uma chave. Os tesouros saqueados por Morkarg devem estar aqui. Olhe rápido, além do colar de dentes de lobo, tem alguma chave ou algo mais no chão? Rápido! Lan, você também tem uma parte da recompensa aqui. Depois de um tempo, Lan e Gerd retornaram ao templo de Freya, onde a alta sacerdotisa e Donar ainda estavam presentes. Ao saber do destino de Morkarg, a alta sacerdotisa deu um profundo suspiro de alívio. Por sua vez, Lan e seu grupo conseguiram obter a informação que procuravam. O esconderijo do culto Svalblod. Agora eles tinham uma direção clara para sua próxima missão. Embora as informações fornecidas por Morkarg fossem de muito tempo atrás, e fosse possível que o culto não estivesse mais no local indicado, eles não tiveram escolha a não ser investigar. Mesmo que os inimigos tivessem movido sua base principal, os sentidos aguçados dos bruxos permitiriam que eles encontrassem rastros, o que era infinitamente melhor do que vagar sem rumo. Ainda assim, eles não podiam descartar a possibilidade de que o culto ainda estivesse no mesmo local, então a operação teve que ser cuidadosamente planejada. Os homens que Lan trouxe para a ilha Endarsfall não eram suficientes para a missão, então eles decidiram retornar à ilha de Anselig para reunir reforços. Lá este, que estava organizando tropas e suprimentos, decidiu se juntar pessoalmente ao ouvir as notícias trazidas por Lan. Ele reuniu os guardiões do clã Tuircias e partiu com eles. Lan também chamou Geralt, Coen, Colgrin e seus próprios escudeiros, mobilizando todos em direção a um novo objetivo. O culto de Svalblod e os Vildcaros estiveram em Ardselig todo esse tempo, e eu nem percebi. É uma vergonha. Kraj agarrou o machado em suas mãos com tanta força que seus nós dos dedos ficaram brancos. Seu rosto estava cheio de vergonha, mas também de fúria reprimida. Quando Kras conheceu Lan, este e os outros, e soube que o inimigo que eles estavam procurando estava escondido em seu próprio território, ele não perdeu tempo em reunir suas tropas. Saber que os inimigos das ilhas estavam escondidos há anos em seu próprio domínio o encheu de amargura. Lan deu-lhe um tapinha reconfortante no ombro, olhando pensativo para o mapa aberto à sua frente. A vila de Fornhala fica no topo das montanhas, bem remota.
Se bem me lembro, esse território está sob o controle do Louco Lugo, certo? Crash rosnou em frustração. De acordo com aquele lunático, todo Ad Selig deveria ser seu domínio. Crash estava ansioso para limpar sua honra da negligência do dever e avançou com uma urgência que superou até mesmo a de Lan e East. Eles logo chegaram perto do local designado. À frente deles, erguia-se uma cadeia de montanhas sem fim. As montanhas não eram particularmente altas, mas se estendiam como uma parede impenetrável. Olhando para cima, os penhascos estavam inclinados ameaçadoramente, como se as rochas estivessem prestes a cair. No topo, algumas aves de rapina semelhantes a falcões podiam ser vistas voando sobre os picos. Aquelas criaturas voadoras nos penhascos são arpias, enquanto no lado do mar provavelmente as sereias. Crash explicou. Aqueles monstros voadores são os mais difíceis de lidar. Os bruxos trocaram olhares, entendendo o desafio. Jed estava equipado com uma besta, então ele parecia confiante. Lan, por sua vez, havia adaptado o design das bestas da escola Cat, e seus homens também estavam armados com essas armas. Naquele momento, Ace falou, a informação de Lan vem de um Vildicaar que deixou essas terras há muito tempo. Os Vildicaaros podem já ter se mudado, mas devemos estar preparados para a possibilidade de que ainda haja um grande número de inimigos na área. Dirigindo-se a Crash, ele acrescentou, você conhece melhor o terreno. Preciso que seus homens atuem como guias, explorando as montanhas e procurando possíveis esconderijos dos Vildicaaros. Lan, seus soldados são cavalaria. Preciso que eles bloqueiem as estradas para que, se encontrarmos o inimigo, eles não possam escapar. O resto permanecerá em posição, pronto para agir ao ver o sinal. Ninguém se opôs às ordens de Este. Lan interveio após um momento de reflexão. Tenho uma proposta. Quero levar os bruxos até a vila de Fornhala. Era a antiga fortaleza dos Vildicaaros, e eles certamente deixaram rastros que somente nós poderíamos detectar. Podemos encontrar algo inesperado. Ele apontou para House. A cavalaria de Sintra estará sob seu comando. Ace olhou para House pensativamente. Parece que me lembro desse homem. Ele era um dos seus 3 escudeiros, certo? Ele parece ter talento para comando. Isso é bom. Eu acredito no seu julgamento e nos guerreiros de Sintra. Ace assentiu. Mas Lan, eu ainda acho que você deveria levar mais homens com você. Eu sei que suas habilidades estão além da minha compreensão, mas é sempre melhor prevenir do que remediar. Lan sorriu e balançou a cabeça. Virando-se para os bruxos, havia 5 deles, incluindo ele. Nós somos suficientes. Fornhala está localizada no topo de uma montanha, um lugar que não é particularmente próspero. No entanto, sua localização remota e seu ambiente hostil fizeram dela o lugar ideal para treinar guerreiros. Razão pela qual foi o local escolhido pela seita Svalbard para construir seu templo. Após ser atacada pelos Celigers, Fornhala se tornou um deserto completo. Não há mais muros intactos na vila, apenas ruínas. Sob um céu cinza escuro, as sombras das ruínas se alongam com o pôr do sol. A luz fraca do sol ilumina a terra árida, difusa entre as rachaduras do solo. A única coisa que parece transmitir vitalidade é o vento que sopra entre os penhascos, deixando as folhas caírem sem fazer barulho. Contudo, aos olhos dos bruxos, essa desolação assume outro aspecto. 3 pares de olhos âmbar e mais um dourado escuro brilham intensamente. Todos os feromônios do ambiente ao redor são transformados em fatores visuais visíveis através da sinestesia concedida a eles pelos sentidos dos bruxos. Cheiro de cerveja ruim, carne assada mal passada e mau hálito. Colgrin comentou enquanto chutava uma pilha de restos de fogo. Provavelmente era um vagabundo procurando abrigo. Cheiros de pinho, pão de malte e marcas de machado na madeira seca do chão. Cohen acrescentou, tocando um conjunto de degraus que estavam visivelmente mais limpos do que os arredores. Provavelmente foi um camponês que passou por aqui. Mas nada disso tem a ver com nosso objetivo. Lan concluiu balançando a cabeça. Embora Lan fosse um bruxo bastante forte, ele ainda não tinha a experiência dos membros mais veteranos do grupo. E você, Jed? O que você encontrou? A voz de Lan sumiu no ar, sem resposta. À distância, ele viu Jed e Geralt olhando fixamente para um ponto escuro no chão. Curioso, Lan se aproximou. Capítulo 267. Garras, sangue e ossos. Isto é sangue. Geralt apontou para as marcas pretas no chão. Deve ter estado aqui por vários dias. Deve ter havido mais de uma pessoa, e uma luta deve ter ocorrido. Apoiando sua alegação, Jed pegou um pedaço de pano do chão. É couro de lobo curtido. Muito resistente e difícil de cortar até com uma faca. Não é tão bom quanto uma armadura de couro especialmente processada, mas também não é algo fácil de rasgar. Lan examinou o material com seus olhos dourados, avaliando-o cuidadosamente. Mas isso parece ter sido rasgado. Se é tão resistente quanto você diz, então só há uma explicação. Uma fera com garras afiadas. Jed concluiu, farejando o ar e analisando os feromônios ao redor dele que seus sentidos de bruxo lhe mostravam. Embora não haja vestígios de feras aqui, a menos que seja uma criatura obcecada por limpeza. Você consegue pensar em alguma coisa? A resposta era óbvia. Lan afirmou com firmeza, berserkers. Sem perder tempo, eles começaram a procurar por mais pistas. Havia mais de uma pessoa neste local. Jed analisou. Uma pequena briga começou, mas foi contida. Há apenas vestígios de uma quantidade moderada de sangue. Bem, na verdade, mais do que uma quantidade moderada. Jed acrescentou em tom sério. Ninguém morreu aqui, pelo menos não instantaneamente. Com base nas marcas no chão, podemos identificar quem lutou contra os berserkers.
Imediatamente os bruxos cercaram a área e começaram a registrar os rastros de feromônios próximos. Há sinais de pessoas fugindo para cá, Colgrin anunciou apontando em uma direção. Ali, o chão estava coberto por uma espessa camada de poeira, mas os olhos de Leão de Lã conseguiam distinguir tênues pontos vermelhos escuros delineando um caminho quase imperceptível. Embora os vestígios estivessem prestes a desaparecer, não havia dúvidas, era sangue. De repente, uma vaga figura humana apareceu fugazmente na mente de Lan. Ele era um montanhista. Junto com seus companheiros, por razões desconhecidas, ele tinha vindo a este lugar, mas eles encontraram um Vildicaar. Na frente deles, o humano se transformou em um enorme urso, desencadeando o caos. No meio da confusão, o montanhista foi ferido e abandonou seus companheiros para escapar, buscando refúgio nessas ruínas. Lan seguiu a imagem translúcida daquele homem até vê-la desaparecer dentro de um prédio. Era o templo, localizado no centro da vila, construído em homenagem ao deus sombrio Svalbard. Era a estrutura mais forte da vila, construída com as rochas mais fortes da montanha pelos guerreiros mais fortes. É por isso que, apesar do ataque dos Celiligers, conseguiu manter sua forma básica, diferente de outras construções que mal podiam ser distinguidas de uma pilha de escombros. O objetivo da sua busca estava ali. Jed estava prestes a entrar correndo, mas foi repentinamente puxado por Lan. O que está errado? Por razões que não entendo completamente, tenho uma sensibilidade especial para presenças espectrais. Lan respondeu, desembainhando a Irondigger Sword com a mão direita e preparando um sinal mágico com a esquerda. Tenho um colega da escola de Cat com habilidades semelhantes. Vou apresentá-lo a você algum dia. Você está dizendo que há espectros lá dentro. Jed parou imediatamente, espiando pelas frestas das paredes do templo. O sol estava prestes a se pôr, e a luz fraca mal permitia distinguir as ruínas lá dentro. Pedras espalhadas, colunas quebradas que haviam perdido o teto que deveriam sustentar e uma escuridão perturbadora nos cantos onde a luz não alcançava. Era, sem dúvida, um cenário perfeito para encontrar espectros em qualquer esquina. Lan se agachou levemente, pronto para lançar um sinal poderoso o suficiente para cobrir o templo inteiro. Atrás dele, os bruxos sacaram suas espadas de prata, aplicando olhos projetados para combater espectros e outros seres etéreos. Entretanto, antes que Lan pudesse terminar sua preparação, a cimitarra negra em suas costas começou a brilhar. Iris emergiu da cimitarra. Sua voz suave quebrou o silêncio. Deixe-me fazer isso. Instantaneamente, um fogo verde brilhante envolveu seu corpo. Dentro do templo, algo começou a brilhar fracamente. Atrás de Lan, Jed ficou atordoado. Ele segurava seu medalhão trêmulo enquanto apontava desajeitadamente entre a cimitarra negra e as ruínas do templo. Aquilo era um espectro. Não, não pode ser. Nenhum espectro parece tão bonito. Ela não é um espectro. Lan corrigiu severamente. Ela é uma alma, uma manifestação de emoções puras que permanecem neste mundo. Não a confunda com essas criaturas novamente. Jed deu um passo para trás, levantando as mãos em sinal de desculpas. Ok, não precisa ser assim. Lan não está nem um pouco preocupado com a eficácia de combate de Iris. De todos os seus seguidores, ela possuía as estatísticas mais altas, dominava uma variedade de habilidades avançadas e também tinha um talento único. Diante dos espectros, Iris era a melhor opção para enfrentá-los. Mas mesmo tendo-a superestimado em sua mente, Lan se surpreendeu ao entrar no templo. Iris estava no centro do salão do templo, emitindo uma luz esmeralda quente. 4 espectros rastejavam a seus pés, e as lanternas queimando com chamas verdes foram jogadas para longe por eles. Lan ainda conseguia sentir vagamente as emoções daqueles espíritos malignos naquele momento. Havia medo, reverência e uma pitada de desejo e vergonha inatingíveis. Iris manteve uma expressão solene até ver Lan entrar. Seu sorriso suave iluminou o lugar ainda mais. Aquele que você vê agachado. Iris disse, apontando para um dos espectros. Esse é o homem da montanha que eles estavam procurando, ou pelo menos o que sobrou dele. Lan olhou ao redor rapidamente. Havia vários esqueletos no canto do templo. O mais fresco combinava com o feromonio que ele lembrava em seus sentidos de bruxo. Iris continuou, sua memória é muito vaga. Ele só se lembra de ter vindo para fornhá-la com seus companheiros. Quanto ao porquê e como ele veio, ele não consegue se lembrar de nada. A única coisa que está clara em sua memória é a imagem do urso gigante. Depois, ele fugiu para este lugar buscando refúgio, mas acabou sendo morto pelos espíritos vingativos do santuário. Os tons dos outros espectros próximos a Iris eram mais profundos, o que revelava sua idade. Eles provavelmente eram antigos padres que morreram durante os ataques dos habitantes de Celilige. O ressentimento deles os transformou nessas criaturas. Essa informação não é suficiente para encontrarmos os Vildicaros. Lan apontou para os velhos espectros. Já que eles costumavam ser pessoas do templo, podemos perguntar a eles? Talvez eles possam nos dar mais informações? Iris balançou a cabeça. Espectros nascem de ódio e ressentimento não resolvidos. Se eles retêm alguma consciência, é muito limitada. Os mais velhos são como bestas, com quase nada de humano sobrando neles. Iris apontou para o espectro mais novo. O único com quem ainda podemos nos comunicar é este. O espectro se moveu levemente. As chamas esverdeadas que o cobriam se intensificaram, tornando-se mais sólidas. Iris fechou os olhos, concentrando-se como se estivesse ouvindo. Depois de um momento, ela falou. Ele diz que esqueceu quase tudo, exceto o nome de sua vila natal. Poderíamos ir até lá.
Se algum de seus companheiros sobreviveu, talvez possamos descobrir mais sobre o que aconteceu. Os olhos de Lan brilharam. Qual é o nome da vila? Egron. E sua localização? Iris fechou os olhos. Suas sobrancelhas tremeram levemente. Finalmente ela respondeu com resignação. Ele esqueceu. Lan soltou um longo suspiro. Bem, pelo menos temos um novo ponto de partida. É melhor do que ficar vagando sem rumo. Ele se virou para seus companheiros, pronto para ir embora, mas ao fazê-lo, percebeu que Iris parecia hesitante. Algo a estava incomodando. Iris mordeu o lábio levemente. Eu estava pensando, poderíamos ajudar esses espectros a descansar em paz? Os anos que passei presa no mundo da pintura foram insuportáveis. Iris disse, olhando para baixo enquanto segurava suas roupas firmemente sobre o peito. Esses espectros são como eu naquela época, eles sobrevivem de ódio e ressentimento. O sofrimento deles é imenso, eu posso sentir isso. Lan olhou para ela seriamente. Você quer libertá-los do tormento deles? Os bruxos trocaram olhares. O pedido era razoável, e mesmo que Iris não tivesse mencionado, Lan já estava planejando fazê-lo após obter as informações de que precisavam. Eles usaram seus sentidos de bruxo para localizar os restos mortais dos espectros. Alguns estavam tão danificados que se misturavam a poeira e as pedras no chão, quase irreconhecíveis. Com um gesto sincronizado, 4 mãos formaram o sinal de Igni, apontando para os ossos no chão. Iris, no entanto, franziu a testa. Algo estava errado. Os espectros mais velhos que estavam no santuário há décadas começaram a emitir um grito agudo. Seus corpos foram envolvidos em chamas verdes antes de desaparecerem, apenas para reaparecer imediatamente no ar, rugindo com fúria. Motivados pelo instinto de sobrevivência, os espectros atacaram. O sofrimento que os mantinha vivos era insuportável para eles, mas por outro lado o medo de desaparecer os empurrava para a luta. Esse era o tormento eterno dos espectros. Capítulo 268. Runas, chamas e feudos. Ao olhar suplicante de Iris, Lan levantou a mão esquerda. O sinal que ele havia preparado desde o começo foi ativado. Sinal de Irden. Um círculo de runas em forma de ampulheta envolveu todo o templo, criando uma barreira mágica. Os espectros, envoltos em chamas verdes, mal se materializaram quando a luz roxa do sinal os envolveu. A morte chegou rapidamente. As espadas de prata dos bruxos terminaram o serviço. Os lamentos de cortar o coração ecoaram pelo templo, levados pelo vento gelado da montanha em direção aos penhascos. Os bruxos embainharam suas espadas. Diante deles, havia apenas vestígios de poeira, materiais alquímicos e, se tivessem sorte, algum pequeno mutagênico intacto. Lan se virou, olhando para o último espectro, que estava tremendo no chão. Mesmo quando Lan acendeu as chamas para reduzir seus ossos a cinzas, o espectro não se moveu. Seu corpo, envolto em fogo verde, tremeluziu como uma vela prestes a se apagar. Ele falou Lan. Iris disse de repente. Ele disse, obrigado. Uma luz esmeralda brilhante como o sol iluminou o templo em ruínas. Após uma busca final em Fornhala, os bruxos confirmaram que não havia mais pistas. Lan e seu grupo começaram a descida. Eles completaram toda a busca com eficiência espantosa. Enquanto isso, os soldados de Celilege, designados para procurar pistas sobre os Vildcaaros, ainda tateavam seu caminho pelas montanhas. De longe, Lan podia ver o acampamento das forças móveis no sopé da montanha. Mas algo havia mudado. O número de tropas havia aumentado. Olhando mais de perto, Lan percebeu que não havia apenas soldados dos clãs Ankrait e Tuirciás, mas outra força com escudos ostentando diferentes brasões familiares. Olhe para aquele emblema. É dos Drummond's? O líder é Madma Lugus. Lan sorriu divertido. Aquele cara ainda lhe devia uma luta de boxe. Crash, ao saber da presença de Lugus no acampamento, entregou o comando ao seu segundo em comando e correu em sua direção com 3 soldados. De longe, Lan já conseguia ouvir seus gritos. Saia, louco, ladrão sem honra. Você não é bem-vindo aqui. Crash levantou seu machado enquanto gritava. Cada centímetro de Ard Selig pertence aos Drummond's. Vocês são os ladrões. Lugus sacou sua arma com igual intensidade. Atrás deles, soldados de ambos os lados estavam tensos, mas seguravam suas armas. Apenas os líderes estavam à beira do confronto. Este olhou Lugus friamente antes de falar. Corte o show, Lugus. Você sabe tão bem quanto eu por que está aqui. Este não é o momento para disputas territoriais. Seja direto como um verdadeiro ilhéu. Por que estou aqui? Lugus cuspiu no chão, seu sorriso torto cheio de desafio. Tudo o que acontece em Ard Selig está sob minha vigilância. E sim, Crash, isso inclui seus movimentos. Eu respeito você, isso é por causa de suas conquistas anteriores. Mas as conquistas passadas não são o suficiente para que eu faça concessões para o futuro. Lugus olhou para e Crash com olhos ferozes. A coalizão desses 2 clãs era perigosa demais, até ele estava bem preocupado agora. Perguntou de repente, você tem medo de Nilfgaard? Você não quer que Celilege se torne inimiga do Império do Sol Negro no futuro? Lugus parecia ter ouvido algo engraçado. É emocionante poder saquear Nilfgaard, não é? Esse é o Império que integrou o Sul. Os gritos de seu povo devem ser mais agradáveis do que os de pescadores em vilas comuns, e suas gemas devem ser mais brilhantes do que as de pequenos reinos comuns. Mas, Lugus subitamente enfatizou seu tom. Se uma equipe de saque tão refrescante for liderada por mim, não seria mais inebriante? Então você quer ser rei.
Ace respondeu segurando seu olhar. Eu reconheço sua habilidade em combate naval. Nem eu posso alegar ser capaz de derrotá-lo completamente no mar. Mas você não foi feito para ser rei. Você não sabe como governar. Celilege é um reino, não apenas um bando de piratas. Lugus, longe de se acalmar, ficou ainda mais furioso ao ouvir aquelas palavras. Eu não sou qualificado para ser rei. Eu não sou apto. E você é? Lugus gritou, seu rosto cheio de indignação. Talvez você já tenha sido. Eu mesmo segui e o apoiei como rei. Mas você abandonou sua honra. Você foi para o norte para se tornar o marido de uma rainha, renunciando ao mar e às montanhas. Seu irmão Bran tomou seu lugar. Eu pensei que ele poderia assumir sua responsabilidade, e é por isso que eu dei meu voto a ele. Mas ele acabou sendo como você, outro covarde que trata a coroa como um brinquedo de criança. Não confiarei mais em nenhum de vocês. Entre os 7 grandes clãs, não há ninguém mais digno do meu apoio. Se alguém pode levar Celilege ao continente, sou eu, Lugus Drummond. O grito furioso pareceu exaurir completamente as forças de Lugus. Após liberar sua raiva, ele começou a ofegar alto, como se cada respiração fosse uma luta. Depois de ouvir a acusação de Lugus, este ficou sem palavras para responder. Ele levou uma vida lendária, digna de canção. Sua história com Calante capturou inúmeros corações. Mas para os Celiligers que uma vez o proclamaram rei, este tinha uma dívida com eles. Foi por isso que ele ficou tão obcecado em encontrar uma honra indiscutível que lhe permitiria recuperar o trono, como esse plano para caçar o gigante de gelo. Um plano que, aos olhos de Lan, Bran e Crash, era pouco menos que uma missão suicida, mas para este representava uma maneira de prestar contas aos seus antigos companheiros. Lugus respirou fundo várias vezes, acalmando-se lentamente, e sua expressão característica de louco retornou. Já disse muita bobagem. Eis, se você escolheu a rainha de Cintra, então Celilege não é mais seu lugar. Crash, mesmo com este aqui, eu nunca. Uma voz inesperada interrompeu as palavras de Lugus. Ei, você tem alguma opinião sobre minha tia? Interrompido no meio de uma explosão, Lugus ficou vermelho de raiva, seu rosto assumindo uma expressão ainda mais feroz. Ele girou furiosamente em direção à fonte da voz, pronto para liberar sua ira, mas a pessoa que ele viu o deixou momentaneamente sem palavras. Crash, vou deixar passar hoje só porque este está aqui, mas os assuntos entre os Drummond's e o Ankrait nunca serão resolvidos. Depois de fazer sua ameaça, Lugus se virou e foi embora com seus seguidores. Enquanto observavam Lugus se afastando, as expressões dos presentes eram difíceis de decifrar. Crash olhou para Lan. Ao longo dos anos, ele havia derrotado Lugus em inúmeras ocasiões, mas nunca conseguiu fazê-lo fugir como agora. Cada encontro com ele era como enfrentar um cão raivoso. O fato de que desta vez houve apenas ameaças, e nenhum combate físico, foi algo raro na história das relações entre os dois clãs. Lan encontrou os olhares de Crash e este e com um sorriso disse, encontrei uma pista. Ao ouvir isso, este e Crash pararam de se envolver em Lugus e se concentraram em analisar as pistas obtidas nas ruínas do templo de Fornhala. Vila Egron, Crash bateu palmas em aprovação. Se estiver dentro dos limites de Ardselig, não há problema. Para o grupo, essa informação foi um avanço crucial. A única questão era se havia sobreviventes do ataque Berserk e se algum havia retornado para sua aldeia. Eish assentiu e organizou, continuaremos a nos separar. Lan, você segue a liderança que tem, continuaremos a explorar essas montanhas. Se houver um Berserk, os Vildicaros devem ter algum assentamento nesta região. Lan respondeu, deixarei meus homens à sua disposição. Você precisará de reforços. Meus soldados e escudeiros são leais e ficarão felizes em seguir suas ordens. Só preciso dos bruxos comigo. Ao ouvir isso, House, que estava atrás de Lan, fez uma reverência para este. Embora preocupado com a segurança de Lan, este decidiu confiar nele, lembrando-se de sua habilidade de combate e do apoio dos bruxos. Com o plano decidido, Crash chamou um dos homens do grupo com um gesto. Crash começou a apresentá-lo. Este é Guslav. Ele já foi meu tenente, mas depois de ser ferido em batalha, ele começou a aprender deveres administrativos sob o comando do mordomo do meu castelo. Agora ele faz parte do círculo de mordomos, ocupando uma posição quase tão alta quanto a do meu próprio mordomo. No entanto, ele nunca se esqueceu do que significa empunhar um escudo e um machado. É por isso que eu o levo para sair de vez em quando. Ele vai levar você para a vila de Egron. Guslav fez uma reverência. É uma honra ser seu guia, Duque Lannister. Sua formalidade estava tão deslocada da atmosfera relaxada de Celilege que Lan não conseguiu deixar de se sentir um pouco deslocado. Lan respondeu com um leve sorriso e um ar solene. A honra é minha. Agradeço antecipadamente por sua ajuda, Guslas. Capítulo 269. O segredo do pescador. Um pequeno barco transportava 5 bruxos e o intendente enviado por Crash para a vila pouco conhecida de Egron. Antes que pudessem atracar, os moradores já os tinham avistado de longe. Lan e seus companheiros observaram os moradores se agitarem de repente, gritando e agitando os braços. O que eles estão dizendo? Gerd perguntou intrigado. Todos balançaram a cabeça. Apenas Colgrin estreitou os olhos e estudou os movimentos dos lábios dos aldeões de longe. Eles estão nos dizendo para atracar rápido. E também estão nos avisando, cuidado no mar há sereias? Ao ouvir as palavras de Colgrin, as expressões de todos mudaram drasticamente. Eles sabiam muito bem o que poderia acontecer com um pequeno barco quando encontrasse uma sirene em alto mar.
Essas criaturas marinhas eram muito inteligentes e, diferentemente dos humanos, preferiam atacar navios, destruindo-os facilmente. Além disso, os Vichers estavam totalmente equipados, vestindo armaduras pesadas de ferro e aço. Exceto por Lan, que podia armazenar sua armadura em seu inventário, os outros afundariam imediatamente se caíssem na água. Guslav, que conhecia bem Ard-Selig, tentou tranquilizar os bruxos aterrorizados. Não se preocupem, as sereias geralmente aparecem em lugares remotos, longe da civilização. Aqui perto da costa não correremos perigo algum. Em teoria ele estava certo, mas vendo a angústia óbvia dos moradores, Lan e os outros duvidaram de suas palavras. Felizmente no final tudo ocorreu como Guslav havia dito, e as sirenes não apareceram. O grupo chegou à costa sem mais incidentes. Os moradores da praia imediatamente se aproximaram, aparentemente interessados em examinar esses estranhos que tinham chegado à sua aldeia. De longe, outros moradores podiam ser vistos correndo em direção a eles, todos com arpões nas mãos. Mas quando reconheceram o emblema preto de 3 navios que Guslar carregava, os moradores abaixaram suas armas em alívio. Depois de um breve murmúrio na multidão, um velho corpulento deu um passo à frente. Senhor Guslav, eu não esperava que você viesse aqui pessoalmente, mas ainda há algum tempo antes do dia da coleta de impostos, certo? O velho, que acabou sendo o líder da aldeia, perguntou. Guslav assentiu com um aceno sério. Sua familiaridade com o velho permitiu que a conversa fosse mais direta. Estou aqui sob as ordens de Lord Crash. Precisamos fazer algumas perguntas. Guslav deu um passo para o lado e apresentou Lan. Este é o Duque Lan Lannister de Sintra. O líder da aldeia curvou-se educadamente para Lan. Com um sorriso bem-humorado, Lan se dirigiu ao velho. Vim do norte do continente para visitar meu primo. E durante minha estadia decidi fazer um tour pela ilha de Ard-Selig. Recentemente ouvi falar de um sítio antigo na vila de Fornhala e fui admirá-lo. Lan omitiu detalhes sobre os berserkers de Svalbard e os Vildcaaros. Eram assuntos delicados demais para serem compartilhados com alguém. No entanto, ele não deixou de notar a tensão repentina no rosto do velho quando ouviu o nome de Fornhala. Definitivamente havia algo errado. Lan continuou sem demonstrar seus pensamentos. Lá encontramos um jovem que estava gravemente ferido. Ele nos disse que era desta aldeia e mencionou que estava viajando com alguns companheiros. Segundo ele, alguns deles podem ter conseguido escapar. Lan fez uma pausa como se lembrasse de algo doloroso, então balançou a cabeça. Infelizmente ele sucumbiu aos ferimentos logo depois. Mas até o último momento, ele se preocupou com o destino de seus companheiros. Eu me pergunto se eles voltaram para a aldeia em segurança. O velho não respondeu imediatamente, mas seu rosto mostrou uma expressão de óbvio desconforto. Então ele começou a desviar o assunto desajeitadamente. Eu me pergunto por que o Duque Lannister está interessado nos assuntos de um povo tão humilde quanto o nosso. Guslav falou sem hesitação. Isso aconteceu em Ard-Selig, e Lord Kraj está muito interessado. É por isso que ele me enviou para investigar. Além disso, o Duque Lannister, com seu nobre coração, deseja realizar o último desejo de um guerreiro. Então, você recentemente enviou jovens para Fornhala? Eles retornaram? O rosto do velho empalideceu, ele gaguejou, incapaz de dar uma resposta clara. A paciência de Guslav acabou e, franzindo a testa, ele o repreendeu firmemente. Se foi assim, diga. Se não, diga também. Fale claramente de uma vez. Sim, uma voz finalmente respondeu. Mas não foi o velho que falou. Foi Lan quem quebrou o silêncio. Seus olhos de leão brilharam levemente e o mundo desapareceu em tons de cinza, deixando apenas rastros vermelhos flutuando no ar, que eram exatamente os feromônios registrados pelos bruxos em Fornhala. Esses vestígios confirmaram que alguém havia retornado à vila após o ataque furioso. Os outros bruxos do grupo também perceberam a dica. Sem perder tempo, eles seguiram em direção à névoa vermelha que marcava seu caminho, ignorando tanto o velho quanto os aldeões. Surpreendentemente, os rastros os levaram a uma pequena cabana a cerca de 100 metros da vila, não dentro dela. A cabana, solitária e desconectada do resto da vila, ficava ao lado de um pequeno cais com um velho barco atracado. Lan bateu firmemente na porta. Vários segundos se passaram e não houve resposta. Sem paciência, ele derrubou a porta e entrou. Na frente deles havia uma típica cabana de pescador. Não havia muitos móveis, apenas uma cama velha, uma rede de pesca gasta, uma vara de pescar feita à mão, utensílios rudimentares e algumas conchas limpas que haviam sido abertas. Não havia ninguém. Roupas bagunçadas estavam espalhadas pelo chão, sugerindo que o dono não era particularmente arrumado. No entanto, Lan notou que, embora a casa estivesse em ruínas, ela parecia ter sido reformada recentemente, ainda que de forma muito básica. Geralt observou o lugar enquanto mantinha seus sentidos de bruxo ativos. A trilha termina aqui. Evidentemente, ele limpou os vestígios de sangue e qualquer outro cheiro antes de sair. Não há álcool, sangue, especiarias ou outros aromas fortes. A única coisa que se destaca um pouco é o cheiro de frutos do mar, mas tudo nesta cidade cheira a frutos do mar. Não seremos capazes de rastreá-lo. Coen respondeu franzindo a testa. Não precisa. Confirmar que ele retornou é o suficiente. Agora vamos pedir para outra pessoa esclarecer o resto para nós. Lan disse calmamente. Ele se virou para o prefeito da vila, que havia sido levado à força, e atrás dele, o irritado Guslav. Lord Lannister está acompanhado de vários bruxos mestres. Eles sabem de tudo.
Você realmente acha que ficar em silêncio vai ajudar? Guslav gritou, olhando para o prefeito com desprezo. Diga-nos quem mora aqui porque você escondeu informações de Lord Lannister. O rosto do prefeito passou de pálido a vermelho várias vezes antes que ele finalmente soltasse um longo suspiro e começasse a falar. O dono da casa se chamava Bill. A vila de Egron, como a maioria das vilas costeiras em Celilege, vivia da pesca. No entanto, diferente de outras vilas, Egron sofria ataques frequentes de criaturas mágicas devido à sua localização remota. Havia criaturas menores como os afogadores. Embora perigosos, os aldeões podiam se defender formando pequenos grupos e se armando com arpões. Mas o verdadeiro problema para os pescadores era outro tipo de monstro, as sereias. Essas criaturas podiam voar e nadar debaixo d'água, representando uma ameaça mortal para qualquer embarcação. Por esta razão, os pescadores de Egron viviam em extrema pobreza. Eles tinham duas opções: arriscar suas vidas pescando perto da vila, mas voltar ao menor sinal de perigo, obtendo pouco lucro, ou caminhar longas distâncias para áreas mais seguras, onde monstros eram menos comuns, mas enfrentavam a competição de outros pescadores que não viam com bons olhos forasteiros tirando seu sustento. Cada geração de líderes da aldeia enfrentou o mesmo dilema: como melhorar as condições de vida dos aldeões e desenvolver a aldeia. Alguns até consideraram deixar a aldeia, mas as circunstâncias sempre impediram isso. Até que alguém apareceu. Esse alguém era Bill, o dono da casa onde Lan e seu grupo estavam hospedados. Bill sempre voltava com uma pescaria muito maior do que qualquer outro pescador. O velho chefe da vila disse hesitantemente. Às vezes, o que ele pescava em um dia era equivalente ao que a vila inteira coletava. Alguns pescadores tentaram aprender sua técnica, mas ele nunca revelou nada. Ele apenas convidou outros para pescar com ele em seu barco. O chefe continuou suspirando mesmo enquanto contava algo positivo. Toda vez que alguém o acompanhava, eles voltavam com redes cheias. Lan olhou para o rosto do velho. A vida dos pescadores melhorou, e a vila agora tinha alguém com habilidades que poderiam ajudar a vila inteira. Isso deveria deixá-lo feliz, mas não parece. Por que você não está feliz com essa mudança? Coin examinou a casa dilapidada. Por que um jovem que melhorou a vila com seus próprios esforços viveria em tal lugar? Não só é longe da multidão, mas a casa está tão dilapidada que não parece que ele tenha muitas propriedades. Cogrin olhou para as roupas velhas jogadas no chão. E por que ele subiu até o topo da montanha com outros? Depois de salvar sua vida e correr de volta para a vila, por que você escondeu sua existência de nós? O chefe da aldeia ficou em silêncio novamente. Guslav ficou furioso quando viu isso. Você não ouviu as perguntas? Fale mais alto. O chefe moveu os lábios nervosamente. Finalmente ele cobriu a cabeça com as mãos, resignou-se e exclamou com pesar: Bill nunca nos contou como conseguiu evitar os monstros. Curiosos, mas não querendo forçá-lo muito, decidimos observá-lo em turnos. Os bruxos não ficaram nem um pouco surpresos. Gustav, por outro lado, parecia ainda mais descontente. Capítulo 270. Luxúria sob as ondas. O chefe da aldeia olhou para o grupo e continuou contando a história sobre Bill. Enquanto nos revezávamos para observá-lo uma noite, nós o vimos se esgueirando em direção à costa sob o luar. Lá, ele começou a estripar os peixes que havia pescado durante o dia. Na praia, ele agia como se nada mais importasse ao seu redor. Ele sangrava peixes, jogava a carne deles na água e cantava algo que parecia uma canção estranha, com uma melodia perturbadora. As expressões dos bruxos imediatamente ficaram sérias. Conforme eles relacionavam essas informações aos relatórios que haviam reunido anteriormente, uma ideia perturbadora se formou em suas mentes. Esse tal Bill, ele poderia estar realizando um sacrifício de sangue com suas capturas? Ele é um devoto de Svalbard, Jed exclamou. O chefe da aldeia de repente se ajoelhou diante de Guslav. Ele sabia muito bem o que significava realizar rituais para Svalbard em Celilege. Não. Mesmo que a vila esteja em ruínas, nunca nos rebaixaríamos tanto a ponto de adorar um deus das trevas. Ele exclamou desesperado, tentando acalmar o administrador do clã Krayt. Guslav, que já havia pegado seu machado, conseguiu se conter, embora sua mão permanecesse firmemente agarrada ao cabo. Então me explique, por que esse cara, Bill, joga no mar o peixe que ele tanto trabalhou para pescar no meio da noite? O chefe da aldeia, tremendo, lutou para ficar de pé. Na noite em que as ações de Bill foram descobertas, ele havia sido seguido até a costa. Até agora, ao se lembrar disso, ele não conseguia deixar de sentir um arrepio pela cena horripilante que havia testemunhado. Eu vi algo sair da água quando Bill começou a cantar aquelas músicas estranhas. Era uma sereia. O velho cobriu o rosto com as mãos. No começo pensei que Bill tinha descoberto uma maneira de domar monstros. Mas o que vi em seguida foi algo completamente diferente. Eles estavam se abraçando, se acariciando, se beijando. Eles até chegaram a ações muito mais íntimas. Aquele relacionamento não era o que imaginávamos. Silvo. Lan ouviu um suspiro alto atrás dele. Virando-se, ele viu expressões de descrença e, talvez, um toque de inveja nos rostos de Cogrin e Coin. Até os experientes Geralt e Jed ficaram claramente surpresos. Porque hoje em dia, sereias raramente aceitam declarações desajeitadas de amor de marinheiros ou bajulação de nobres. Talvez seja porque muitos marinheiros solitários tentaram sequestrá-las. Desde que me lembro, meu pai sempre me alertou. Se você ouvir uma mulher bonita cantando no mar, vire-se imediatamente, mesmo que isso signifique navegar em uma tempestade. A aparência dela é apenas um disfarce.
Sereias são implacáveis. No momento em que você encontrar uma, pegue seu machado e não mostre misericórdia. O velho chefe da aldeia proclamou com total certeza. Aquela sereia busca nossa ruína. Aquela criatura com sua aparência enganosa lançou um feitiço em Bill. Lan e os outros bruxos se entreolharam, especialmente Geralt. Geralt balançou a cabeça levemente. Ele não descartou a possibilidade de que a sereia fosse gentil, mas ele precisaria vê-la com seus próprios olhos para confirmar. Estereótipos absolutos sobre criaturas mágicas ou raças místicas muitas vezes levam a tragédias. Lan continuou questionando. Você disse que viu Bill encontrando aquela sereia à noite. E então? Você matou a sereia e arrastou Bill para fornhá-la para alimentá-lo com os ursos? Guslar lançou um olhar frio e severo, fazendo com que o velho caísse de joelhos novamente. Senhores, não temos esse tipo de força, gaguejou o velho chefe. No momento em que vimos a sereia, ela também nos descobriu, mergulhou imediatamente no mar e desapareceu. O velho chefe da vila lamentou. Mas Bill nos confrontou e nos disse que a sereia era gentil e que por causa dela, a vida na vila havia melhorado. Ele alegou que estava procurando uma maneira de permitir que a sereia andasse na terra ou de ganhar a habilidade de respirar debaixo d'água. De acordo com ele, de uma forma ou de outra, eles continuariam a ajudar a vila a se tornar a mais próspera de Celilege. Os bruxos trocaram olhares. Dessa vez, Geralt assentiu levemente. Era possível que, assim como sereias podem adquirir a habilidade de viver em terra por meio de algumas transformações mágicas, um humano pudesse adquirir a habilidade de viver debaixo d'água ao lado de sua companheira sereia. O velho chefe suspirou exasperado. Aquele jovem foi influenciado por contos ridículos. Como o povo de Celilege pôde acreditar em rumores tão ridículos? Nem as crianças acreditam neles. Lan suspirou, embora não tivesse certeza se era pela cidade, por Bill ou pela sereia desconhecida. Porque Bill foi para fornhá-la acompanhado pelos jovens da aldeia. Era seu teste de honra. Como fui tola em acreditar em suas palavras? O chefe respondeu, batendo no peito em arrependimento. Para proteger a vila da sereia, planejamos reunir homens e pedir ajuda ao senhor para matá-la. Mas Bill nos impediu. Ele disse que iria fornhá-la para descobrir a verdade e ganhar honra, em troca de deixarmos a sereia em paz. Embora o culto de Svalbard tenha sido destruído, pastores que tentaram encontrar suas ovelhas perdidas e viajantes que se refugiaram na vila juraram que havia sangue fresco no altar de Svalbard, e nas cavernas subterrâneas próximas o rugido de ursos gigantes ainda ecoava. Bill jurou que traria de volta a cabeça de um urso gigante. O velho chefe, cheio de remorso, lamentou. Nós, Celiligers, não podemos impedir nossos jovens de buscar a glória. Então aceitamos sua proposta e enviamos os 4 garotos mais fortes da vila para acompanhá-lo e garantir que ele não fugisse. Mas nunca pensamos que somente Bill retornaria vivo. Deve ter sido um feitiço maligno lançado por aquela sereia. Bill deve ter feito conluio com ela. O velho gritou com raiva. No entanto, Lan e seu grupo sabiam a verdade. Não era uma sereia, mas um berserqueiro responsável pelo massacre daqueles jovens em busca de honra. Bill havia escapado por um milagre. O que Lan não entendia era de onde Bill havia tirado a confiança para escalar a montanha. Ele realmente achava que o amor lhe daria força? Ou ele achava que se morresse em fornhá-la, seu sacrifício convenceria os aldeões a não caçar a sereia? Lan balançou a cabeça e perguntou. Onde está Bill agora? Os olhos do velho chefe se encheram de ódio. Aquele traidor desonroso teve a coragem de retornar à vila. Nós planejamos executá-lo para pagar por suas mentiras, mas ele escapou para uma caverna nas montanhas próximas. Aquela caverna está infestada de sereias. Desde então, sereias também começaram a aparecer perto de nossas costas. O velho chefe da aldeia ficou indignado. Isso prova que ele não foi apenas seduzido por uma sereia, mas está conspirando com ela e as sereias para destruir nossa aldeia. Lan suspirou profundamente, sentindo compaixão tanto pela vila quanto por Bill. Pelo menos ele sabia agora que Bill ainda estava vivo. Ele esperava que seu amor pela sereia pudesse mantê-lo seguro entre as criaturas naquela caverna. Mostre-me a localização daquela caverna infestada de sereias. Preciso encontrá-la. A entrada da caverna é larga e profunda. As paredes de pedra de ambos os lados se inclinam contra os penhascos. De vez em quando há um buraco da altura de uma pessoa. Um pouco de luz solar assustadora brilhava através das rachaduras na parede de pedra da caverna, iluminando a caverna com um visual psicodélico. Os pés de Lan afundaram na água salgada até os tornozelos, causando uma sensação úmida e desagradável. Este é o lugar, meu senhor, e mestres. O velho chefe curvou-se para os bruxos e Guslás. Lan olhou para dentro da caverna. Entre os flashes de luz, sons estranhos e baixos de assobio ocasionalmente ecoavam das profundezas. Aqueles sons fizeram com que o velho, já trêmulo, começasse a tremer ainda mais. Você pode retornar. Obrigado por nos guiar. Lan falou indiferentemente. O chefe da aldeia curvou-se apressadamente e fugiu, claramente ansioso para sair daquele lugar o mais rápido possível. Lan voltou sua atenção para Guslav. Este último se manteve firme e balançou a cabeça. O Jaro me ordenou que o guiasse, então não permitirei que você enfrente o perigo sozinho. Lan deu um tapinha em seu ombro para encorajá-lo. Então, prepare sua arma. Conforme eles se aprofundavam na caverna, o cheiro de sal e umidade os envolvia. Seus passos na água ecoavam pela caverna, enquanto os ruídos baixos de assobio cessavam imediatamente.
Era evidente que as criaturas lá dentro tinham detectado sua presença. No entanto, elas não atacaram imediatamente, como se estivessem planejando algo. Lan percebeu que Colgrin estava estranhamente animado, com um toque de curiosidade em sua expressão. Eu sou do sul, Colgrin explicou. Embora eu tenha viajado para o norte procurando diagramas do equipamento da escola Viper, tudo o que encontrei foram arpias. Nunca vi uma sereia. Dizem que essas criaturas são especialmente boas em atrair homens usando a si mesmas como iscas. Sempre quis dar uma olhada. Os olhares dos outros 4 bruxos caíram sobre ele. Então, eles assentiram com expressões de compreensão. Lan deu um tapinha em seu ombro e disse, então você irá na frente. Colgrin aceitou com um sorriso estranhamente exultante. Embora seu rosto mostrasse um rubor incomum, suas mãos se moviam rápida e precisamente enquanto ele cobria sua espada de prata com óleo híbrido da escola Viper. Obrigado por assistir. Se gostou, deixa o like e inscreva-se. Quanto mais apoio, mais vídeos. E se possível, apoie o canal doando no Pix do canal na descrição. Qualquer valor ajuda, assim o canal pode trazer vídeos de autores pagos. E novos vídeos são postados com mais frequência. Muito obrigado a todos, curtam o canal.